Orlando, super obrigado de estar conversando aqui com a gente na Future Print Conexão com você, trocando uma ideia sobre os impactos da Covid-19 nos diferentes setores do mercado que abrangem na feira. A minha primeira pergunta para você é: como é que o uso do acrílico está sendo destacado, está sendo vantajoso nesse momento que a gente está passando? O acrílico é um material de muita sorte. Por ele ser transparente, por ele ser resistente, por ele ser estruturado. Então, é o produto que você vê hoje em todos os lugares, felizmente. É a barreira de proteção no supermercado, é a barreira de proteção no banco, nas clínicas, dentro dos hospitais, as cúpulas de intubação. Então, felizmente, para o mercado, não, para o mercado de acrílico, existem inúmeras oportunidades. A semana retrasada, por exemplo, várias empresas começaram a fornecer protetores de Uber ou táxi, né? Aquela barreira de proteção no interior dos veículos. Isso é ótimo, né? A gente está falando dessas barreiras parecidas com aquela que a gente vê nos filmes norte-americanos que separam o motorista do passageiro. Exatamente. Vocês estão surpresos com essa mobilidade diária? Olha, Thiago, as empresas, a mobilidade depende muito do empresário, depende muito do dono da empresa em transformar a sua empresa, em mudar o seu foco, em posicionar-se de uma outra maneira, porque ele tem que mudar os clientes, não são os mesmos, né? Ele tem que mudar o vendedor. Às vezes os vendedores não conseguem vender para um outro mercado, não conseguem entender o outro mercado. Então, a pessoa que consegue fazer essa mudança rápida, ágil, né, e eficiente, ela se dá bem. Você falou dessa mobilidade da comunicação visual para isolamento por questão de saúde e segurança. A gente consegue levar a comunicação visual para esses protetores de caixa de supermercado, de atendimento, no próprio Uber ou nos táxis? É possível, Thiago, é possível, mas nesse primeiro momento o mercado está se adaptando. Então, todas as barreiras de proteção, supermercado, banco, farmácias, elas não estão usando uma comunicação visual que é possível usar. Você pode fazer uma impressão na proteção, né? Você pode fazer uma diagramação a laser, por exemplo. Você pode colocar o logotipo do supermercado a laser nas chapas, né? Mas isso eu acho que é um trabalho posterior ao isolamento, onde as empresas vão ter um pouco mais de calma, vão ter um pouco mais de percepção do que é legal, do que é bacana, né? Porque hoje o importante é você proteger, você colocar a proteção na frente. Sim. E as empresas estão saindo por aí rapidamente fazendo isso. E buscando opções baratas, rápidas. Né? Eu acho que com o tempo essa proteção vai se sofisticar. Né? E aí sim, a comunicação visual tem a ver com isso. Como é que as empresas entram essa coisa de solução rápida e barata? A gente sempre teve isso no mercado. Como é que hoje, com todo mundo precisando alimentar o caixa, manter a empresa funcionando, como é que a empresa de acrílico faz isso? Uma oferta rápida e barata ainda mantém o caixa funcionando? Ela tem que desviar o seu foco, como eu te falei, né? O nosso cliente, que é o supermercado, que é a farmácia, que é a clínica, esses caras não tem problema de escolher uma barreira bacana, uma barreira mais nobre, né? Com acrílico moldado, com acrílico cortado a laser, né? Isso sim seria o legal. Os caras estão buscando uma opção rápida, né? E os nossos clientes, os transformadores de acrílico, estão oferecendo essa opção. E eu percebo que agora, alguns ambientes já começam a pedir coisas melhores, começam a pedir barreiras mais sofisticadas, com acrílico mais grosso, acrílico de 8 milímetros, né? Com as bordas bem polidas. Então, isso me parece a tendência, né, depois que nós passarmos esse surto, né?
Você falou de tendência quando a gente passa esse surto. Vocês já conseguem perceber alguma tendência muito clara ou forte se desenhando já para quando a gente tiver a tal da retomada dos negócios? Essas outras oportunidades, né? Essas Uhum. barreiras em todos os lugares. Por exemplo, todas as mesas na praça de alimentação, elas deverão ter uma proteção transparente para você se Sim. alimentar. E essas proteções podem ser em acrílico, podem ser em PTG, podem ser em policarbonato, mas algum plástico transparente será usado nisso. Então, são oportunidades de grandes volumes, né? Onde o mercado nosso do acrílico tende a se deslocar. Uma dúvida que eu tenho nessas barreiras em praça de alimentação que eu tenho visto aparecer na internet como sugestão para o novo normal, que todo mundo fala, que cuidados que a gente vai ter, né, com essas barreiras? Elas têm algum tipo de cuidado diferente das que a gente tem nas caixas de mercado, em atendimento de farmácia ou não? Não tem nenhum tipo de diferença. Tiago, o acrílico ele tem um inimigo mortal, que é o álcool ou solventes. Então, e o álcool gel hoje está todo mundo tem na mão o álcool gel. Então, se a pessoa passar álcool gel na sua barreira, em 2 semanas ela vai ela vai Não vai ter perder, barreira. não vai ter barreira. Ela vai ficar branca, ela vai ficar opaca. Então, o que a gente está sugerindo a todos os transformadores que estão fornecendo as barreiras, coloque a etiqueta cada vez mais clara, né? Lave com água e sabão, lave com produtos normais, não use álcool gel. O álcool gel tem 70% de concentração de álcool, é muito elevado. Sim. Se você passar 5, 6 vezes o álcool gel na barreira, em acrílico, vai craquelar, vai ficar opaca, né? Tem algum movimento fora do Brasil que vocês estão acompanhando que está chamando a atenção de vocês ou que está mostrando bons sinais, que Olha, possa ser repetido aqui? Ásia, Coreia do Sul, né? Nós estamos acompanhando de perto a indústria do acrílico da Coreia do Sul, principalmente, e o que eles estão fazendo lá, a gente está tentando replicar por aqui. É uma referência muito interessante para a gente. O que eles têm lá exatamente de tão diferente como referência? Essa febre da barreira, né? A febre da proteção, em tudo. Então, num restaurante por quilo, por exemplo, o hábito talvez mude no Brasil. Você não vai mais pegar a comida de prato por prato. Você vai ter um prato pronto, dentro de uma estufa em acrílico. Você abre aquele recipiente em acrílico e pega o prato pronto. Você não tem que ficar Não pegando, fica misturando pegando as comida. porções. Exatamente. Algo que já deveria estar acontecendo, convenhamos. Sem dúvida. Imagine nós, né, que passamos 2, 3 meses dentro de casa, né, almoçando com toda a segurança. Você vai ao mercado, você vai num quilo e pegar comida no ambiente aberto? Não vai. Né? Você vai ter essa restrição de comportamento, né? Você falou dessas barreiras de proteção dos supermercados, das farmácias, hospitais, clínicas, do Uber, táxis. Vocês acreditam que com a abertura dos supermercados que estão funcionando e as farmácias, é um nicho que a gente possa unir barreira de proteção com comunicação visual nos corredores desses estabelecimentos para divulgação de produto, ou ainda é muito cedo para falar disso? Tiago, o acrílico nunca entrou em supermercados. É um material que praticamente não tem uso dentro do supermercado, como divisórias, né? Material com pouco uso dentro do supermercado. Essa é a primeira oportunidade que a gente tem de entrar, né, de ter produtos em acrílico dentro do supermercado. Eu acho que essa ligação do transformador, do cara que faz a barreira, com as redes de supermercado, eu acho que tende a provocar algum desenvolvimento, algum uso em prateleiras, né, em gôndolas, que não tinham antes. Mas é muito cedo para a gente prever que isso pode acontecer, sabe? Eu acho que nós temos que ficar primeiro na barreira e usar a barreira como instrumento de comunicação visual. Sabe, o acrílico, quando é gravado a laser, ele fica fantástico, ele fica lindo.
E como a iluminação com LED, por exemplo, você pode ter uma barreira acústica gravada a laser com LED embaixo, aquilo ali vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso se você usar aquilo como uma comunicação visual do supermercado, né? Sim. Ou da farmácia, ou do restaurante. Tem aí uma oportunidade de educação dos clientes por parte dos transformadores? Vocês veem isso ou também é algo distante? Sempre tem uma ligação, né, da especificação do produto, da agência, da empresa, da área de marketing da empresa com os transformadores. Isso é uma coisa contínua, né? Um dando palpite na vida do outro, ou no projeto do outro. Acho que isso tende a continuar, né? A transmissão, o conhecimento das tecnologias, né? O transformador que tem, a agência normalmente não tem, as áreas de marketing dos clientes finais também não tem, né? Esse que eu te falei da ligação, da gravação a laser no acrílico com LED em barreiras, é uma coisa que o transformador deve levar ao seu cliente. A agência não vai sacar isso, né? É a empresa que vai fornecer, que vai oferecer isso, que tem que levar essa vantagem, esse diferencial, né? A gente está falando, então, de um mercado mais colaborativo daqui para frente. Acho que sempre foi, Thiago. Acho que sempre foi, sabe? Dentro do possível, né? Dentro do possível sempre foi colaborativo, né? Evidente que isso depende muito da empresa, muito da cultura de cada empresa, das especificações, né? Uma multinacional que já vem com a sua comunicação pronta, não tem muito o que discutir, né? Não tem muito o que fazer. O McDonald's, né? O cara já tem lá tudo prontinho, todo especificado. Não dá para discutir nada ali, é só fazer, só produzir o que eles se especificarem, né? Mas sempre teve essa ligação do transformador, né, do processador com o cliente final, com a agência, né? Tem algum movimento mais rápido que vocês estão vendo antes desses 2 anos do mercado, ou algo que vocês estão planejando fazer? Nós do INDAC, Thiago, nós temos várias ações que ficaram suspensas nesses últimos 2 meses, porque nós não sabíamos como agir. E resolvemos ir em frente, né, e tocar os nossos projetos. Nós estamos, por exemplo, a Prefeitura do município de São Paulo concordou em que nós instalássemos 100 metros de uma barreira acústica em acrílico naquele muro da USP, que hoje é todo em ali vidro, onde é a Raia Olímpica. Na Raia Olímpica, isso. Ali são quase 2 quilômetros de barreira acústica em vidro, e nós, numa negociação com a Prefeitura de São Paulo, que é a proprietária da barreira, conseguimos vamos doar 100 metros de barreiras em acrílico para comparar a diferença entre o acrílico e o vidro numa aplicação como essa, né? Então esse é um projeto bacana para a gente, vai ser todo doado pelos associados do INDAC, né? Legal. Então esse é um projeto que a gente vem fazendo. O outro é ampliar o uso do acrílico em móveis, e aí tem toda uma série de atividades para que o acrílico se destaque um pouco mais na indústria moveleira. Nossa participação é muito baixa na indústria moveleira brasileira, que é enorme, e felizmente os chineses ainda não conseguiram atacar essa indústria, que é muito forte, não conseguiram chegar, então ainda está na mão dos brasileiros, felizmente. Então é uma oportunidade grande para a gente. Você acha que a gente estava falando antes de começar a entrevista do tempo que a gente está passando a mais em casa? A gente pode dizer que com essa experiência do home office e essa praticidade do acrílico nos móveis, é um outro mercado que a gente pode ver crescer ainda durante a pandemia? Acho difícil, Thiago. Acho difícil porque o uso do acrílico em móveis passa muito pela indústria moveleira em aceitar um material mais sofisticado e mais caro que a madeira. Tá. Evidente que nós não queremos, e no mundo inteiro não é assim, né? Na Itália, que é a grande referência da indústria moveleira do mundo, né? Do design moveleiro, o acrílico normalmente não aparece sozinho no móvel. Ele sempre está conjugado, ele faz parte da estrutura do móvel, né? E esse é o conceito que a gente gostaria que a indústria moveleira de ponta no Brasil, situada no Polo Gaúcho.
Orlando, eu queria te agradecer pelo seu tempo, de ter conversado aqui com a gente no Future Print Conexão com você, trocar essa ideia sobre acrílico. Agradeço, Thiago. Um abração, então.